Você ouve agora o programa Escola Bíblica no Ar, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Tua palavra é sagrada, é perfeita pra nós. Tua palavra é justiça, é a direção. Tua palavra é a luz que ilumina o caminho. E a partir de agora daremos início a mais uma Escola Bíblica no Ar. Então, esse programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo está localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, 89, no nosso querido bairro de São Pedro. A paz do Senhor a você que está em nossa sintonia. Aquele abração muito especial a você que está na nossa sintonia. Aquele abraço, a paz do Senhor aos nossos queridos irmãos dos bairros da cidade. Aquele abração. Estamos com mais uma edição do programa Escola Bíblica no Ar, 14h01. Obrigado pela audiência. Quem pode mudar tua vida é o Senhor Jesus. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Leitura Bíblica. A leitura bíblica está baseada em 1 Samuel, no capítulo 20, no capítulo 1 e o versículo 20 ao 28, que diz a palavra de Deus: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Elcana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até o desmame. Tão somente confirma no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma ênfase de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era menina ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram-lhe o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar ao Senhor. Pois por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que lhe pedia. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Momento de oração. Pai querido, queremos te agradecer por esta rica oportunidade de podermos estarmos em tua presença nesta tarde. Pai querido, estende as tuas mãos, nos abençoando, nos dando da tua graça, sendo conosco com a tua palavra nesta tarde. Palavra essa que vai ser estudada aos domingos nas nossas escolas. Pai querido, estende as tuas mãos sobre cada ouvinte que se encontra nesta tarde a escutar esta rádio. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Abençoa o nosso pastor Hélio Ribeiro. Estende as tuas mãos sobre o teu ministério, ajudando, abençoando. Adentra cada família, cada lar nesta tarde. Ser conosco, Pai. Abençoa em tudo, em nome de Jesus.
que eu necessito. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. 14h05, 14h05, meu muito obrigado pela sua audiência na nossa programação nesta tarde. Aquele abração muito especial e vamos com a primeirinha da nossa tarde, essa linda melodia que você vai escutar aí, essa linda melodia, e queremos dedicar a todos que estão em nossa sintonia. Marquinhos Gomes, ele não desiste de você. 14h05. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande
primeiro dia da semana, você tem um encontro marcado com o maior seminário da Terra. Todo domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Participe com toda a sua família. Patrocinadores do programa. Você viu facilidade e preço muito baixo. Não foi ilusão de ótica. Nas óticas Belo Jardim, o preço está baixo mesmo. Com apenas R$100, você compra sua armação e monta os seus óculos. E sai no melhor estilo. Aproveite essa promoção. Armações por apenas R$100. A ótica Belo Jardim tem. Prove a sua. Lojas em Belo Jardim, Pesqueira e São Bento do Una. Sementeira e Casa de Plantas Florencio. Tudo em plantas, gramas e adubos. Fazemos também seu jardim. Venha nos visitar, bem no centro de Belo Jardim, ao lado de João do Cuscuz. Ligue 99406-6558. Sementeira Florencio. Pipilos Baby, tudo em artigos de pelúcia. Você lojista que deseja adquirir produtos de qualidade para sua loja, ligue 99186-4464 e faça já o seu pedido. Pipilos Baby. Centro de Implante Dr. Maneco, Rua Cícero Barbosa Maciel, número 120. Fone 3726-1245. WhatsApp 98241-3886. Atendemos também na Avenida Santo Antônio, vizinho à Padaria de Elias. Centro de Implante Dr. Maneco. Colchões Felicel. Ligue 0 operadora 81-98189-2729. Colchões Felicel. Seja em qualquer lugar que você possa estar, Farmácia Cavalcante está pra lhe ajudar. Se uma dorzinha pintar pra você ficar bem, é preciso de alguém que eu possa confiar, que possa aqui estar sempre com a gente. Só quem ama a família sabe expressar o quanto é importante cuidar. Farmácia Cavalcante, a farmácia da família. WhatsApp do programa 0 operadora 8199340-8718. 99340-8718. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. 14h13, 14h13, aquele abração você que continua em nossa sintonia, aquele abração todo especial. Queremos lembrar que hoje, culto de Santa Ceia no Templo Matriz. Você é o nosso convidado. Nosso pastor convida a todos os nossos queridos irmãos para estar ali no culto de Santa Ceia. Lembrando que aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Estamos lá aprendendo a palavra de Deus. Neste domingo iremos aprender a lição de número 2, não é? O nascimento de um líder profético em Israel. Então, a partir das 9 horas, em todas as nossas congregações, culto de Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas do domingo, culto de louvor e adoração a Deus. Então você é o nosso convidado em todas as nossas congregações. No bairro São Pedro temos o Templo Matriz, na Coab 1, Coab 3, Maria Cristina, também no bairro do Santo Antônio, Viana Moura BR, Viana Moura Faculdade, na congregação do Tambor, Tereza Mendonça, Bela Vista, e também nas vilas dos distritos Serra dos Ventos, Vila Nova, Água Fria, Vila Raiz, Chucuru, Tapera e de Lagoa da Chave, Taboquinha. Então, todas as nossas congregações temos uma igreja Assembleia de Deus bem pertinho de você para levar a palavra de Deus ao teu coração. Sente sua presença de Saudações.
Queremos mandar saudações de paz aos nossos queridos irmãos que estão em nossa sintonia nesta tarde. Aquele abração aos nossos queridos irmãos aí em Serra dos Ventos. Aquele abraço aos nossos irmãos, ao irmão Vando, ao irmão Nilcinho, também ao nosso irmão Romero, ao presbítero Marcos Vinícius, família, a todo o povo de Deus aí nos fabricos aí em Serra dos Ventos, sempre estão em nossa sintonia. Em Chucuru, aquele abração aí em Chucuru aos nossos queridos irmãos aí em Chucuru que estão em nossa sintonia, o nosso irmão Ivanda, a irmã Socorro, ao presbítero Heraldo e a irmã Cátia, toda a família, todo o povo de Deus aí em Chucuru, ao nosso irmão Adesso aí no sítio Lagoa, aquele abraço muito especial a você dos bairros da cidade, aquele abração, você aí do Tereza Mendonça, hoje em festa, aí do Círculo de Oração. Deus abençoe os nossos queridos irmãos que estão em nossa sintonia aí na Vila Raiz, o presbítero Luciano, também Água Fria, os nossos queridos irmãos que estão em nossa sintonia, o presbítero Milton César aí em Taboquinha, todos os nossos irmãos que estão em nossa sintonia. E também a irmã Helenice aí na Ótica Belo Jardim, aquele abraço todo especial aos nossos irmãos aí na Ótica Belo Jardim, também ao nosso irmão Antônio Cavalcante, rede de farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, também ao nosso irmão Claudir, da Sementeira Florense, também ao nosso irmão Diácono Éder da Felicel, e ao irmão Joia, a irmã Andréia da Pipiros, aquele abraço muito especial. Glória a Deus. Também aproveitando esta oportunidade, saúdo a todos com a gloriosa e a calorosa paz do Senhor Jesus. Gostaria também de mandar saudações para todo o povo de Deus do Templo Matriz aqui em Belo Jardim, ao presbítero Adriano, a irmã Keila, diácono Max e a todos os irmãos que compõem, fazem parte e congregam ali no Templo Matriz, em especial para a mocidade Filadélfia, que está já nos seus preparativos para o seu cinquentenário. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Nesse tempo pós-moderno, o cristão deve se conscientizar que estamos experimentando a cada dia uma revolução de conceitos, ideias, princípios, juízos e valores. Vivemos uma época de mudanças tão profundas e de proporções tão amplas que nem sequer podemos mensurá-las. O que fazer? É preciso levantar o clamor e voltar-se para Deus com o coração contrito. Só assim, Deus terá misericórdia de nossa nação e de seu povo. A Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim convida você para participar todos os dias dos seus cultos e ser renovado por Deus. Patrocinadores do programa. Você viu facilidade e preço muito baixo. Não foi ilusão de ótica. Nas óticas Belo Jardim, o preço está baixo mesmo. Com apenas R$100, você compra sua armação e monta os seus óculos. E sai no melhor estilo. Aproveite essa promoção. Armações por apenas R$100. A ótica Belo Jardim tem. Prove a sua. Lojas em Belo Jardim, Pesqueira e São Bento do Una. Sementeira e Casa de Plantas Florencio. Tudo em plantas, gramas e adubos. Fazemos também seu jardim. Venha nos visitar, bem no centro de Belo Jardim, ao lado de João do Cuscuz. Ligue 99406-6558. Sementeira Florencio. Pipilos Baby, tudo em artigos de pelúcia. Você lojista que deseja adquirir produtos de qualidade para sua loja, ligue 99186-4464 e faça já o seu pedido. Pipilos Baby. Centro de Implante Dr. Maneco, Rua Cícero Barbosa Maciel, número 120. Fone 3726-1245. WhatsApp 98241-3886. Atendemos também na Avenida Santo Antônio, vizinho à padaria de Elias. Centro de Implante Dr. Maneco. Colchões Felicel. Ligue 0 operadora 81-98189-2729. Colchões Felicel. Seja em qualquer lugar que você possa estar, Farmácia Cavalcante está pra lhe ajudar.
Se uma dorzinha pintar pra você ficar bem, é preciso de alguém que eu possa confiar, que possa aqui estar sempre com a gente. Só quem ama a família sabe expressar o quanto é importante cuidar. Farmácia Cavalcante, a farmácia da família. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. 14 horas e 20 minutos, 14h20, aquele abração especial para você que nos dá o carinho da sua audiência, você que está aí passando aí pela BR-232, nos dando esta carona, aquele abração muito especial do programa Escola Bíblica no Ar. Mas vamos ouvir a segunda melodia na voz de Eliane de Oliveira, essa linda melodia que você vai ouvir, Aos Teus Pés, essa linda melodia. São 14 horas e 21 minutos. Vamos ouvir essa linda melodia. Senhor dos senhores, canto aleluia ao Rei dos Reis, Senhor dos senhores, canto aleluia. Canto aleluia.
Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Assunto do dia. (14h26). Agora daremos início ao assunto do dia. Estamos aqui com a participação muito especial do nosso irmão, o jovem Paulo Vinícius, que irá cooperar com o nosso irmão Mateus Espíndola aqui no Comentando o Assunto do Dia da nossa lição. Então vai ser uma bênção de Deus, não é, nessa tarde. E a nossa lição nos fala sobre o nascimento de um líder em Israel. Então esse assunto vai ser muito comentado, não é, nessa escola dominical, nesse domingo. E nós estamos aqui, como eu já falei antes, que estamos com o nosso irmão Paulo Vinícius. Então ele vai comentar a lição, interagir com o irmão Mateus conosco aqui. Para mim é um motivo de felicidade de poder estar aqui com o nosso irmão Paulo Vinícius para comentar a lição. Paz do Senhor, irmão Paulo Vinícius. Paz do Senhor, presbítero Girley. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta tarde, não é? Gostaria, claro, antes de mais nada, agradecer a Deus por estar aqui, ao nosso pastor Hélio Ribeiro, né? E por toda essa equipe da rádio, né? Que tem feito um excelente trabalho. É verdade. No assunto de hoje que vamos comentar sobre a biografia de Samuel e seu título ofício, e pontuaremos 3 níveis das consagrações do profeta Samuel e seu exemplo de obediência e submissão a Deus e aos homens. E dando início ao nosso assunto, comentando o assunto do dia de hoje, dando início, irmão Paulo Vinícius, nós vemos que é importante falarmos sobre o significado do nome Samuel e o local do nascimento de Samuel, né, irmão Paulo? É importante. Com certeza. E quando nós falamos acerca de nome, nós iremos perceber que, à luz da Bíblia, há uma grande importância no que diz respeito ao nome. O nome de uma pessoa na Bíblia, ela tem muito a ver ou está diretamente ligada com a sua vida, com o seu viver, com a sua trajetória, e não é diferente com o exemplo que nós iremos tratar hoje, ou o ponto central de hoje, que é o profeta Samuel. Nós iremos perceber que o nome dele tem uma conotação totalmente espiritual e profética no que diz respeito à Bíblia Sagrada e à sua própria história. Quando falamos do nome do profeta Samuel, iremos perceber que há vários significados ou várias interpretações para o que de fato significa o nome Samuel. Nós iremos perceber que temos algumas que são as principais. Uma delas, que é dada para o nome Samuel, é ouvido por Deus, ou aquele que provém de Deus, ou nome de Deus, e por fim também temos até prometido ou dado por Deus. Podemos perceber que pela vocalização do nome hebraico, que é Shemuel, é sugerido que o significado seja de fato nome de Deus. E sem dúvida, quando olhamos para isso, percebemos que é uma conotação totalmente certa. Então já podemos perceber aí que o próprio nome do profeta Samuel já dizia muito de quem ele seria, alguém que ouviria ou que era enviado ou que veio de Deus, no sentido da sua chamada, da sua escolha e da sua consagração. E por que não dizer do seu propósito de vida? Ainda falando sobre a sua biografia, nós iremos perceber que o lugar que Samuel nasceu, de acordo com o seu próprio livro, é conhecido como Ramá, que é uma abreviação ou abreviatura do nome Ramataim Zofim. E este lugar, este Ramá, foi o lugar do nascimento de Samuel, conforme 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Também o lugar da sua residência, ele residiu neste lugar, como também o lugar do seu sepultamento, conforme diz em 1 Samuel 25 e 1. Ramataim Zofim, ela está situada numa região montanhosa, a em torno de 24 quilômetros de Jerusalém, e tem como significado vigilante em dupla altura, mostrando também aí uma característica do profeta Samuel. Irmão Mateus, é importante o professor destacar em sala de aula a família de Samuel, ou seja, seus pais,
se ele era filho único ou tinha irmãos, e a sua linhagem no meio do povo de Israel. Irmão Mateus, é importante a gente salientar os alunos. Exatamente, presbítero. Logo que nós começamos a ler o primeiro capítulo do livro de Samuel, nós percebemos que há grandes características sobre sua família, e nós vemos a Bíblia nos falar sobre o nome de Elcana. Elcana em hebraico significa nada mais, nada menos do que criado ou adquirido de Deus. Sabemos também através da Bíblia que Elcana era simplesmente um levita descendente de Coate, e ele estava sempre ligado e habitando na terra de Efraim. Aqui nós já vimos o irmão Paulo nos dar detalhes sobre o lugar em que eles viviam, e também nos dá detalhes sobre o homem que irá atuar na história agora, na mudança da história de Israel, e que viria certamente de Elcana. Mas que homem é este? E o texto começa falando que ele era de Ramataim Zofim, como o irmão Paulo já deixou bem claro aqui. E a palavra que do hebraico significa este nome é vigilante em dupla altura, ou então come gêmeos de Zofim. E esse local é descrito como sendo a terra de nascimento tanto da família de Samuel quanto também do próprio Samuel. E percebemos que os coatitas, eles eram encarregados do serviço nas coisas santíssimas. Temos que ter sempre em mente de que Elcana era levita, mas também efraimita, somente por causa de sua residência. Samuel irá agora atuar como sacerdote porque era de origem levita também. Nós vimos isso no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e nos versículos em diante. A mãe de Samuel era Ana, e o seu nome vem do hebraico Hana ou Aná, que significa graciosa, benevolência ou então favor. E algumas tradições judaicas, presbítero e irmão Paulo e demais ouvintes, atribuem a Ana 7 filhos por influência do cântico de Samuel, o melhor, do cântico de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 5. No entanto, o registro bíblico fala somente em 5 filhos além de Samuel, totalizando assim 6, ou seja, Samuel tinha 3 irmãos e 2 irmãs. E vale a pena salientar, irmão Paulo, que Samuel tinha um tipo, ofício diante do povo de Israel. Que ofícios eram esses, irmão Paulo? Bom, presbítero Gisley, irmão Mateus, amados ouvintes, como já foi dito aqui, o profeta Samuel, ele é alguém que foi dado por Deus, claro, até porque a sua mãe declara que por este menino orava ela, e Deus concedeu a petição que ela havia feito. Ela orou e Deus assim a ouviu e abriu a sua madre, apresenteando então com o profeta Samuel. Ela tinha tanto essa concepção e esse entendimento de que aquele filho não era dela, mas senão do Senhor, e que Samuel tinha um propósito específico e que Deus tinha um plano na vida dele, é que ela, após Samuel desmamar, ela o entregou a estar ali com o sacerdote Eli, para estar servindo continuamente ali no templo, ajudando nas obrigações, na organização. E nós iremos perceber que Samuel, ele, por ter uma chamada de Deus, por ter um plano específico em sua vida, nós iremos entender que Deus, ele presenteia ou permite que Samuel, ele viva 3 atribuições diferentes. A primeira delas, que a Bíblia vai nos dizer, é a atribuição de profeta. Samuel, ele ainda muito jovem, conheceu a Deus, ouviu a voz de Deus e teve a sua experiência com o Senhor Jesus. Nós iremos perceber pelo contexto que a casa de Eli não estava reta diante de Deus, não estava agradando ao Senhor, e como consequência disso, no capítulo 2, Deus, ele traz um alerta sobre aquela família e sobre aquela casa. Contudo, eles agem com desdém à voz de Deus e não atendem aquilo ou alerta que o Senhor, ele tinha. Sendo assim, Deus viu a necessidade de levantar um profeta em meio àquele povo, até porque eu costumo dizer e posso dizer à luz da Bíblia que Deus sempre tem um remanescente em meio às trevas. Deus sempre tem alguém que é luz em meio à escuridão, e esta luz foi Samuel. No capítulo 3
nós iremos perceber que então Deus se revela ao profeta Samuel, e ali ele tem a sua experiência profética, no qual Deus entrega uma mensagem a ele, e então ele partilha dessa mensagem com a casa de Eli, mostrando uma mensagem dura, uma mensagem difícil, e revelando assim que o caráter profético não é um caráter fácil, pois Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E um profeta tem que estar disposto e sensível a ouvir a voz de Deus e a falar. Uma outra atribuição, presbítero Gilei, que Deus então concede ao irmão Samuel, se diz respeito a juiz, ao fato de ser um juiz e ser o último juiz, na verdade. Nós iremos perceber que ali, após a morte de Moisés, Deus então entrega o comando nas mãos de Josué, e Josué dá início a essa ideia dos juízes, e veio então vários juízes conhecidos, por que não citar aqui o nome de Sansão, que foi um dos mais conhecidos, um homem que tinha bastante força. E então essa jornada de juízes se encerra com então o profeta Samuel, um homem que pôde representar muito bem a atribuição que Deus o havia dado. Do início ao fim da sua vida, nós iremos perceber que ele governou a Israel com fidedignidade, com fidelidade e com fé. E por fim, para finalizarmos, nós iremos perceber, à luz da Bíblia, que o profeta Samuel também atuou como sacerdote, de acordo com o que foi dito pelo nosso irmão Mateus e também contido na biografia e na lição. Iremos perceber que Samuel tinha essa linhagem sacerdotal, e o sacerdote ele já reconhecia isso. Não é à toa que com seus 12 anos de idade, por volta ali, ele entrega um éfode ou um manto de linho que era específico de sacerdotes, então, para Samuel, mostrando que Deus havia ali de fato um plano específico também na vida dele, no que diz respeito ao sacerdócio. Então, repetindo, ele tinha a atribuição de profeta, de juiz e também de sacerdote. E ele teve um ministério próspero, né? E é importante o professor destacar em sala de aula, irmão Mateus, que teve etapas das consagrações de Samuel, que começa desde o ventre de sua mãe, durante a sua infância e também na sua adolescência, irmão Mateus. Exatamente, presbítero, e a todos os demais ouvintes. Nós vemos aqui 3 etapas da consagração do jovem profeta Samuel, e nós entendemos nestas etapas que o primeiro ponto a ser destacado aqui é a humildade que Ana teve, e descrita no primeiro capítulo como sendo uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação que ele estava tendo através de Penina. Ana ali, ela se mostrou uma pessoa humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse, para que ela perdesse ali o controle da situação, mas ela estava certa do que iria fazer, porque simplesmente ela queria subir à casa de Deus. Nós vemos isso no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9 e 10. E ela, como sendo uma mulher cristã, espiritualmente sadia, ela estava ali como uma mulher piedosa e sempre evitava responder aos ataques de outros, para que se dirigisse de forma perfeita a Deus, para que ela pudesse ter as suas petições atendidas. E nós vimos que a dedicação de Samuel, presbítero e demais ouvintes, aconteceu desde o ventre de sua mãe, porque o nascimento de Samuel foi fruto de uma promessa feita por ela anos atrás, um voto que ela fez a Deus, prometendo que seu filho seria nazireu desde o seu ventre. Então nós entendemos que a Bíblia nos diz que o nazireado já é possível desde o ventre materno daquele menino. E nos diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Nazireu vem do hebraico nazir, derivado de simplesmente nazar, que significa separar, consagrar, ou então abster-se. E em virtude desta consagração, nós vemos que ali, durante a gravidez, tanto o menino que estava no ventre dela, quanto ela se absteria de muitas coisas, como alimentos e bebidas fermentadas, também como cortar o cabelo, e se absteria de tocar em cadáveres. E este voto também poderia ser feito por um homem ou então por uma mulher. O segundo ponto a ser pontuado aqui é que mesmo quando criança, Samuel recebeu sua própria túnica,
uma vestimenta que era normalmente reservada a um sacerdote enquanto ele ministrava diante do Senhor na tenda da congregação em Siló, onde a Arca da Aliança era mantida em segredo. E como levita, nazireu, profeta e juiz, como já foi dito pelo irmão Paulo, Samuel servia naquele momento fielmente ao Senhor e a Israel, e daí então ajudaria a dar início a uma nova era na história de seu povo. E por último, para finalizarmos, nós percebemos que Samuel teve uma infância e uma juventude incomum, totalmente diferente das outras. Logo muito cedo ele começou uma vida de serviço no tabernáculo que ficava também em Siló, a mais de 30 quilômetros de sua casa em Ramá. E o historiador judeu Flávio Josefo, é bem interessante nós citarmos, que também tem o seu nome conhecido pelo hebraico, né? Joseph de Matiahu, disse que Samuel, por essa época, tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. E foi aí que nessa época de 12 anos de idade, por ser um menino israelita, ele se tornava adulto nas coisas religiosas, se tornava uma pessoa, como aconteceu com Jesus também, lá no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 39. E então é nesta idade que nós percebemos que Samuel agora vai ouvir a voz de Deus e o Senhor vai se manifestar a ele, confirmando o seu chamado, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículos 4, 10 e 11 e demais versículos. Então, presbítero, nós entendemos estes 3 pontos, e Samuel foi escolhido por Deus para mudar a história de seu povo, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 21. E pode-se falar, irmão Paulo, que Samuel foi um referencial na qual serve de aprendizagem para nós sermos iguais a eles, dentre as quais ele crescia diante de Deus e dos homens, e também sempre foi submisso e obediente tanto a Deus como ao seu líder na casa do Senhor, Eli. Isso é importante a gente salientar em classe, né, irmão Paulo? Glória a Deus. E quando falamos, presbítero Gilei, irmão Mateus, acerca de referencial e olhamos para a vida de Samuel, nós conseguimos falar essa palavra com muita segurança. E nós vemos isso justamente não porque Samuel era perfeito, porque ele não era. Samuel, assim como eu e a você que está ouvindo este estudo nesta tarde, era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas limitações, aos mesmos medos. Porém, havia na vida de Samuel algumas características que faziam total diferença no que diz respeito à sua conduta e à sua vida. Nós iremos perceber que essa característica ela é evidenciada no capítulo 3 do 1 Samuel, no versículo 19, quando diz assim: e crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra ou por terra. Então nós iremos perceber que o segredo na vida de Samuel nada mais era do que estar sensível e ouvir aquilo que o Senhor tinha para dizer para ele, e também seguir o exemplo do seu Deus. Nós iremos perceber que a condição para que Samuel tivesse uma vida de sucesso era justamente isso. Não era conceitos aí afora, mas era simplesmente entender quem Deus era e seguir esse exemplo. O segredo da vida de Samuel era que Deus era com ele. E quando Deus é com alguém, verdadeiramente a vida dessa pessoa é próspera, é uma vida plena, é uma pessoa que consegue viver glorificando ao nome de Deus. Por isso que nós iremos constatar que Samuel na sua infância era obediente, que Samuel no seu período adulto era obediente, e também no seu período já da velhice, da sua terceira idade, ainda assim permanecia como um grande exemplo e como um grande homem de Deus. Então Deus, ele nos permite estar contemplando esse exemplo para que nós venhamos aplicar em nossa vida. Se Samuel conseguiu viver uma vida plena que agradava a Deus, nós também conseguimos. Não porque somos perfeitos ou somos os melhores, mas porque o melhor de Deus está em nós, que é Cristo Jesus. E se nós atentarmos para ele e ouvirmos a voz dele, garanto a você que assim como Samuel, você também será um exemplo, uma referência e uma bênção neste mundo. E é muito importante, isso é importante, quando a gente passamos também a observar Samuel, as suas características, e também consigamos, não é, praticar
a submissão, a obediência, isso é muito bom. Mas e além de Samuel crescer diante de Deus e dos homens e mostrar total submissão e obediência a Deus e ao seu líder espiritual, podemos, irmão Mateus, acrescentar que Samuel teve a experiência de ouvir o chamado de Deus e mostrou ser um verdadeiro exemplo moral e espiritual em toda a história de Israel. Exatamente, presbítero. A vida de Samuel, ela foi caracterizada por ouvir o chamado de Deus. Lá nós vemos em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 3 ao 10, nós vemos este momento que é um dos momentos mais importantes, creio eu, da vida deste menino, deste jovem. E o profeta Samuel, ele seguiu seu chamado ouvindo simplesmente da própria boca do Senhor e obedecendo a sua palavra. E como um aprendiz e jovem profeta, faltava a Samuel a experiência com Deus, como muitas vezes falta-nos a experiência com Deus. E certamente algumas pessoas que estejam nos ouvindo, não sei se já ouviram a voz do Senhor, mas acredito que todos nós ansiamos por ouvir a voz de Deus, falando ao nosso coração, nos dizendo qual caminho seguir, por onde seguir. Mas não espere simplesmente ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é a própria palavra de Deus, é a boca de Deus falando para a nossa vida, para a nossa história. E como um aprendiz e jovem profeta, ele ali teve aquela experiência com Deus. Mas foi aí então que Samuel veio servir a Deus na época da velhice de Eli. Encontramos isso em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 22, e por isso tinha uma dificuldade, pois a referência de ouvir a voz de Deus não era clara por parte de Eli e seus filhos, que como sacerdote não eram exemplos para ele. Mas Samuel aprendeu em sua própria experiência a ouvir a voz de Deus e a obedecer. E tradicionalmente, presbítero, irmão Paulo, demais ouvintes, os filhos do sacerdote sucederiam o mistério do pai, ou melhor, sucederiam o ministério do pai. E no entanto, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram iníquos por serem imorais e mostrarem desprezo pela obra do Senhor. Enquanto isso, Samuel continuou a crescer em estatura e em favor do Senhor e dos homens. E aqui nós podemos aprender que Samuel era mais que um profeta, mais que um sacerdote ou juiz. Samuel era um líder espiritual a ser seguido e imitado por todos nós hoje. Seus relacionamentos com Deus fizeram com que ele se tornasse uma referência para o nosso povo. Por ter sido fiel a Deus, o Senhor o fez juiz, sacerdote, profeta, conselheiro, intercessor de Deus e dos homens. Então são muitos títulos que nós podemos dar àquele jovem profeta por uma simples palavra: fidelidade. É a fidelidade que nós devemos ter todos os dias para com Deus. Esta palavra que faz toda a diferença em nossa vida, porque um homem de Deus, digo, um homem que se aproxima de Deus, ele deve ser fiel primeiramente a Ele. Um homem de Deus que desempenhava bem os papéis atribuídos a Ele. Ele era um homem que nada tinha dolo, e que nós possamos ser como Samuel, que nós possamos ter uma vida íntegra, uma vida de fidelidade ao Senhor todos os dias de nossa vida, que nós possamos sempre abraçar com braços de amor a obra do Senhor, fazendo com fidelidade e com muito amor. E concluímos este assunto enfatizando que com a vida de Samuel é possível servirmos a Deus fielmente, mesmo em meio a uma geração corrompida, desviadas moralmente, e sermos sal da terra, luz do mundo, glorificando ao Senhor por meio de nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que nós possamos cada dia guardar esta palavra, que possamos, eu e você, em nossas vidas particulares, termos um exemplo e termos aquela convicção que Deus está em mim e que eu estou em Deus. Que Deus abençoe, que nós continuamos, e neste domingo estudaremos minuciosamente esta lição, em nome de Jesus. Patrocinadores do programa.
Você viu facilidade e preço muito baixo. Não foi em ilusão de ótica. Nas óticas Belo Jardim, o preço está baixo mesmo. Com apenas R$100, você compra sua armação e monta os seus óculos. E sai no melhor estilo. Aproveite essa promoção. Armações por apenas R$100. A ótica Belo Jardim tem. Prove a sua. Lojas em Belo Jardim, Pesqueira e São Bento do Una. Sementeira e Casa de Plantas Florencio. Tudo em plantas, gramas e adubos. Fazemos também seu jardim. Venha nos visitar, bem no centro de Belo Jardim, ao lado de João do Cuscuz. Ligue 99406-6558. Sementeira Florencio. Pipilos Baby, tudo em artigos de pelúcia. Você lojista que deseja adquirir produtos de qualidade para sua loja, ligue 99186-4464 e faça já o seu pedido. Pipilos Baby. Centro de Implante Dr. Maneco, Rua Cícero Barbosa Maciel, número 120. Fone 3726-1245. WhatsApp 98241-3886. Atendemos também na Avenida Santo Antônio, vizinho à padaria de Elias. Centro de Implante Dr. Maneco. Colchões Felicel. Ligue 0 operadora 81-98189-2729. Colchões Felicel. Seja em qualquer lugar que você possa estar, Farmácia Cavalcante está pra lhe ajudar. Se uma dorzinha pintar pra você ficar bem, é preciso de alguém que eu possa confiar, que possa aqui estar, sempre com a gente. Só quem ama a família sabe expressar o quanto é importante cuidar. Farmácia Cavalcante, a farmácia da família. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Avisos da semana. Avisos da semana, nesse domingo, culto de missões na Coab 3. Aniversário do conjunto El Shaddai neste domingo, também no bairro do Tambor, a partir das 19 horas. E culto de reencontro na congregação da Vila Raiz. E lembrando que hoje o nosso pastor convida você para a Santa Ceia do Senhor, hoje a partir das 19 horas, todos os membros, em nome do Senhor Jesus. Pedido do ouvinte. Meus irmãos, aqui queremos fazer o pedido dos ouvintes. Estamos aqui com algumas pessoas no WhatsApp que estão sempre nos enviando sua saudação. E queremos agradecer aqui ao irmão Josinaldo, que está sempre ligado na nossa programação. Ele nos manda a paz do Senhor. Meu nome é Josinaldo e minha esposa é Jaciele. Moramos aqui no bairro da Boa Vista, próximo ao Hospital Santa Fé. Congregamos na congregação do Templo Matriz. Acompanhamos diariamente a programação da Escola Bíblica e o programa tem sido uma bênção. Que Deus continue abençoando a vida de todos que fazem parte. Também agradecemos ao irmão Claudenor, que está sempre conectado através do nosso WhatsApp, e também o irmão Romero Cruz, que está sempre sintonizado na nossa programação, diretamente de Serra dos Ventos, a irmã Dalva, que está sempre nos enviando sua saudação. Então, nosso forte abraço, muito obrigado a todos, que Deus continue vos abençoando. Interajam conosco através do nosso WhatsApp. Deus abençoe a todos.
Pai querido, queremos te agradecer por mais uma programação nesta tarde. Somos gratos, Pai querido, pela tua palavra que foi exposta nesta tarde, pelo comentário da lição que iremos estudar neste domingo. Pai querido, abençoa a escola bíblica dominical. Abençoa os seus professores, as direções, a superintendência na pessoa do presbítero Soares, do presbítero Carlos Rogério. Abençoa o nosso pastor Hélio Ribeiro, abençoando, ajudando e dando graça e saúde a teu servo. Pai querido, queremos te agradecer por esta programação, por tudo quanto o Senhor nos deu nesta tarde. Somos gratos, em nome de Jesus. Use as palavras. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica no Ar. Estamos chegando ao término de mais uma programação Escola Bíblica no Ar. Queremos agradecer a você pela sintonia de você estar em nossa situação. Aquele abração, meu muito obrigado pela sua sintonia. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E na próxima sexta-feira estaremos outra vez a partir das 14 horas. Lembrando, temos o programa Juventude Cristã a partir das 8 horas. Que Deus abençoe e a paz do Senhor. Se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar,
até no cativeiro. E esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Acabamos de apresentar o programa Escola Bíblica no Ar, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.